Imagine um homem capaz de decifrar os segredos do universo e, ao mesmo tempo, enxergar a mão de Deus em cada lei que descobria. Esse homem era Isaac Newton, o mesmo gênio que formulou a teoria da gravidade e lançou as bases da física moderna. Também passou grande parte da sua vida tentando entender a natureza divina. Mas como Newton via Deus? Ele o enxergava como um ser distante ou como um arquiteto meticuloso que governava cada detalhe da existência? E como essa visão influenciou suas descobertas científicas? Neste vídeo, vamos explorar o pensamento mais profundo de Newton. Não apenas o cientista, mas também o teólogo e o filósofo. Vamos mergulhar em suas crenças sobre Deus, o universo e o propósito da existência. Se você gosta de temas que unem ciência e filosofia, já deixa o like, se inscreve no Mente Ativa e ativa as notificações, porque esse vídeo vai revelar um lado de Newton que pouca gente conhece. Agora, prepare-se, porque essa jornada vai mudar a forma como você enxerga um dos maiores gênios da humanidade. A visão de Newton sobre o universo. Isaac Newton não via o universo como um caos aleatório, mas como um sistema perfeitamente organizado por um Criador supremo. Para ele, as leis da física eram mais do que simples equações matemáticas. Eram as assinaturas de Deus na estrutura da realidade. Newton acreditava que o universo funcionava como uma máquina perfeita, governada por princípios precisos e imutáveis. Mas quem teria estabelecido essas regras? Ele via Deus como o legislador supremo, responsável por criar e manter a ordem cósmica. A gravidade, por exemplo, não era apenas uma força física. Era um reflexo da inteligência divina, sustentando a harmonia do cosmos. Mas Newton não se contentava apenas com a ciência. Ele estudava intensamente teologia e filosofia, buscando compreender não apenas como o universo funcionava, mas por que ele existia. E a resposta que encontrou sempre apontava para Deus. Para Newton, negar a existência de um Criador era irracional. Como poderia um sistema tão incrivelmente ordenado surgir sem uma mente consciente por trás? Essa visão o levou a rejeitar a ideia de um universo meramente mecânico e sem propósito. Deus, como o grande relojoeiro, Newton acreditava que o universo era como um relógio gigantesco, onde cada engrenagem, planetas, estrelas, forças e leis naturais funcionava com precisão absoluta. Mas um relógio não se constrói sozinho. Para ele, esse mecanismo perfeito só podia ter sido criado por um grande relojoeiro: Deus. Essa ideia não era apenas uma metáfora poética, mas um argumento profundo contra o ateísmo da época. Se o universo tem leis tão precisas e um funcionamento tão harmonioso, como poderia ter surgido sem uma inteligência suprema por trás? Newton via a física como um testemunho da existência divina. No entanto, seu Deus não era um ser distante e indiferente, diferente da visão de alguns filósofos de sua época, que acreditavam em um Criador que simplesmente deu corda no relógio do universo e o abandonou para funcionar sozinho. Newton tinha outra perspectiva. Ele acreditava que Deus continuava ativo, ajustando e intervindo quando necessário para manter a ordem cósmica. A harmonia matemática do universo. Para Newton, a matemática não era apenas uma ferramenta para descrever o mundo físico. Era a linguagem que Deus usava para criar e organizar o universo. Ele acreditava que os números, proporções e equações refletiam a ordem divina, como se fossem os alicerces invisíveis da criação. Essa ideia ficou evidente em seu trabalho na mecânica celeste. Ele demonstrou que as órbitas dos planetas seguiam leis matemáticas exatas e que a gravidade atuava de maneira previsível em todo o cosmos. Mas para ele, essa precisão não era fruto do acaso. Era uma evidência clara de um Criador inteligente. Newton também se fascinava pelo conceito de simetria e proporção na natureza. Ele via padrões matemáticos não apenas nos céus, mas também na estrutura das plantas, no movimento dos mares e até no corpo humano. Em sua visão, essa harmonia universal era mais uma prova da existência de um Deus que projetou tudo com perfeição. Essa conexão entre matemática e divindade influenciou não apenas sua física, mas também sua teologia. Para Newton, estudar o universo era um ato quase sagrado.
uma forma de se aproximar da mente do Criador. A influência da teologia na física de Newton. Para Newton, ciência e religião não eram inimigas. Pelo contrário, eram partes da mesma busca pela verdade. Ele via suas descobertas científicas como uma forma de compreender melhor a mente de Deus. Isso fica claro em sua obra mais famosa, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde ele descreve as leis do movimento e a gravitação universal. Para Newton, essas leis não apenas explicavam como os planetas se moviam, mas também revelavam a ordem divina na natureza. Ele escreveu que a mais bela estrutura do Sol, planetas e cometas, só poderia ter tido origem no conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Além disso, Newton rejeitava a ideia de que tudo no universo acontecia apenas por acaso. Ele argumentava que, se a gravidade fosse a única força em jogo, os planetas acabariam colapsando em direção ao Sol. Para ele, isso significava que Deus ocasionalmente intervinha para manter a estabilidade do cosmos. Mas suas ideias não agradavam a todos. Alguns cientistas e filósofos da época começaram a defender que o universo poderia funcionar sozinho, sem necessidade de uma intervenção divina. Newton, no entanto, discordava fortemente e se opôs ao ateísmo com argumentos que misturavam física, filosofia e teologia. Newton contra o ateísmo e o materialismo. Newton viveu em uma época em que a ciência começava a se libertar das explicações religiosas tradicionais. Muitos filósofos passaram a defender que o universo poderia ser explicado apenas por leis naturais, sem precisar de Deus. Para Newton, essa ideia era absurda. Ele acreditava que a própria existência dessas leis já era uma prova da inteligência divina. Em uma de suas cartas, ele escreveu que a gravidade pode explicar os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou esses planetas em movimento. Ou seja, mesmo que a ciência explicasse como o universo funciona, ela jamais poderia explicar por que ele existe em primeiro lugar. Newton também criticava a ideia de que o mundo era fruto do acaso. Ele argumentava que a complexidade da natureza, desde o movimento dos astros até a estrutura dos organismos vivos, era um indício de planejamento, não de acidente. Essa visão se tornou uma das bases do argumento do design inteligente, que muitos ainda defendem hoje. Mas o que poucos sabem é que Newton não apenas se opôs ao ateísmo, como também dedicou boa parte de sua vida a estudar textos religiosos e até mesmo escritos esotéricos. E isso nos leva ao próximo ponto: os escritos ocultos de Newton sobre Deus. Os escritos ocultos de Newton sobre Deus. Embora Newton seja lembrado principalmente por suas contribuições à ciência, ele dedicou mais tempo aos estudos religiosos do que à física e à matemática. Estima-se que ele escreveu mais de 1 milhão de palavras sobre teologia, analisando minuciosamente a Bíblia e buscando descobrir segredos ocultos sobre Deus e o destino da humanidade. Newton acreditava que as Escrituras continham mensagens codificadas e passou anos tentando decifrá-las. Ele estudou profecias bíblicas, especialmente as do livro de Daniel e do Apocalipse, tentando prever eventos futuros. Em um de seus manuscritos, ele sugeriu que o mundo poderia passar por uma grande transformação por volta do ano 2060. Embora ele não tenha afirmado que seria o fim do mundo, como alguns interpretam. Além disso, Newton tinha crenças religiosas bastante incomuns para sua época. Ele rejeitava a doutrina da Trindade, algo considerado herético no cristianismo tradicional, e via Deus como um ser único e indivisível. Isso o levou a esconder muitos de seus estudos teológicos, temendo represálias da igreja. Seus escritos sobre religião permaneceram desconhecidos por séculos e só foram redescobertos no século XX. Eles revelam um homem obcecado, não apenas pela ciência, mas também pelo mistério da existência e pelo papel de Deus no universo. O que podemos aprender com a visão de Newton? A história de Newton nos ensina algo poderoso. Ciência e espiritualidade não precisam ser inimigas. Para ele, entender as leis do universo era, ao mesmo tempo, um ato de raciocínio e de devoção. Sua busca pela verdade ia além da matemática e da física. Ele queria compreender o significado mais profundo da existência. Hoje vivemos em uma era onde ciência e religião
muitas vezes parecem estar em conflito. Mas Newton nos mostra que é possível ver o universo como uma máquina regida por leis naturais e como uma criação inteligente e ordenada. Sua visão do grande relojoeiro também nos leva a refletir. Será que o universo realmente surgiu por acaso? Ou existe uma mente superior por trás de tudo? Independentemente da resposta, a abordagem de Newton nos ensina a manter uma mente aberta, tanto para a razão quanto para o mistério. Seja você religioso ou não, uma coisa é certa: Newton mudou para sempre a maneira como enxergamos o mundo. E sua crença de que o conhecimento é a chave para entender nossa existência continua sendo uma lição valiosa até hoje. Agora me conta aqui nos comentários: você acha que ciência e fé podem coexistir? Ou acredita que são caminhos opostos? Quero saber sua opinião. E se você gostou deste vídeo, deixa o seu like. Esta é a forma que você nos ajuda a continuar crescendo na plataforma. Também se inscreve no Mente Ativa para mais conteúdos que unem filosofia, ciência e os mistérios do universo. E se você ainda estiver por aqui, eu tenho mais um convite para fazer. Considere clicar em um desses 2 vídeos em que falamos sobre a visão de Deus para Stephen Hawking e os desafios do telescópio James Webb no universo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.